vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Hoje a liturgia nos convida a refletir sobre a paciência e a misericórdia infinita do Senhor. Todos nós somos chamados para fazer parte do reino de Deus. E para bem começar o programa de hoje, vamos então refletir o Salmo 85. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e o Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. A Pastoral Familiar se prepara para vivenciar mais uma edição da Romaria das Famílias em Santa Cruz dos Milagres. Como preparação, está sendo realizada a peregrinação nas casas e comunidades com o ícone da Sagrada Família. Vamos saber mais detalhes nesta entrevista. E para sabermos mais detalhes sobre essa 8ª Romaria das Famílias que acontece na Arquidiocese de Teresina, marcando o encerramento da Semana Nacional da Família, nós vamos conversar agora com a Marinalva Silva, ela que integra a coordenação da Pastoral Familiar Arquidiocesana. Marinalva, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Obrigada, Joyce. É um prazer estar aqui participando desse programa que é muito ouvido. E uma alegria imensa estar divulgando o nosso evento, o evento arquidiocesano, que é de todo o setor família, não somente a pastoral familiar. Marinalva, e qual é o objetivo dessa Semana Nacional da Família? O objetivo principal é fazer um chamamento mesmo de evangelização para todas as famílias, porque a gente tem muitos católicos que frequentam pouco a igreja e esse momento é um momento que toca o coração dos católicos, daqueles católicos que são católicos, mas não praticam. E muitos deles, nesse momento, chegam à conversão, e esse é o objetivo principal. Marinalva, e qual a relevância de trabalhar o tema vocação dentro da Semana Nacional da Família? Vocação, porque todos nós, em famílias, já somos vocacionados por natureza. Somos família. Uns escolhem a vocação de ser família, outros serão padres, religiosos, então dentro desse tema, a gente vai ser discutido ao longo da Semana Nacional da Família, a vocação em família, a vocação religiosa e outra vocação que cada um de nós já nascemos com ela. Então é importante que trabalhe sempre esse tema, independente desse período. Esse período que foi escolhido tem para chamar a atenção de todos, Marinalva, como preparação para essa 8ª Romaria, vocês sempre fazem a peregrinação da imagem da Sagrada Família nas casas. Por que é importante fazer essa peregrinação? A peregrinação que iniciou em maio, ela é extremamente importante porque ela vai na casa das famílias. Ela não é apenas a imagem que está nas capelas, nas igrejas, ela vai até aquelas famílias mais necessitadas de oração, de conversa e muitas vezes sai famílias dali totalmente convertidas, que às vezes acontece até milagres, porque o milagre depende da fé e a fé precisa ser trabalhada. E essa peregrinação é exatamente para isso. E lá na Romaria já é o fechamento de tudo isso, mas depois da peregrinação, no decorrer da peregrinação, nós também, como Comissão Arquidiocesana, a gente faz a nossa preparação em equipe. Ontem, por exemplo, aconteceu a espiritualidade já planejando 30 dias antes do evento para que a gente se prepare, abra o nosso coração, nossa cabeça para trabalhar bem e nos dedicar como deve ser. E qual a avaliação que a senhora faz dessa peregrinação que aconteceu nas casas dessas famílias? Positiva. O que a gente vê nos registros que enviam para a gente são registros de famílias que estão realmente contemplando esse momento, vivenciando e, assim, a família reunida. Não é só o casal, o pai e a mãe, mas o pai, a mãe e os filhos, alguns adolescentes já e as crianças,
É uma avaliação bem positiva, porque a gente vê que a partir dali surgiu o desejo deles também participarem do encerramento. E como vocês vêm se preparando para realizar essa 8ª Romaria das Famílias? Primeiro, a primeira preparação aconteceu em maio, quando a gente se reuniu, foi decidido junto com o nosso diretor espiritual, o Padre Gonçalo, onde seria a missa de envio, que inclusive foi no dia de Pentecostes. Foi lindo, foi bem participativa. E de lá, os casais em ligações já assumiram a missão de levar até suas foranias, fazer o chamamento com as paróquias. Cada uma foi passando de mão em mão, né, o ícone na forania. E nós, como comissão, a gente continuou meditando o livro Hora da Família. Marinalva, então fala um pouquinho da programação dessa 8ª Romaria das Famílias, que vai acontecer agora, dia 19 de agosto, lá em Santa Cruz dos Milagres. Por enquanto a gente está fazendo chamamento, divulgando, levando até as paróquias, mas vai iniciar às 20 horas, vai ter uma procissão. A gente fez um chamado para os vaqueiros da região, que é para valorizar a cultura de Santa Cruz. E aí depois, como sempre, tem sempre uma procissão no início. Vai ter os vaqueiros, vai ter as outras atrações que eu não vou dizer. Só vou dizer que nós temos o cantor Ulisses, que já está confirmado. E ele virá para animar e eu sei que todos vão gostar. Marinalva, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e esclarecer sobre esse evento que é tão importante para a nossa igreja, para a nossa arquidiocese, que é voltado para toda a família. Eu que agradeço em nome da Comissão Arquidiocesana, que nós trabalhamos juntos, todas as missões são juntos, né? E quero aproveitar assim para divulgar aqui o nosso livro, que vai ser trabalhado na Semana Nacional da Família, no qual o tema do livrinho é o mesmo tema da Romaria. Dentro dele tem 8 encontros, que é importante trabalhar na família, então vai ser muito rico. Muito obrigada por essa oportunidade. E lembrando a você que as atualizações da Arquidiocese de Teresina você pode acompanhar nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Vamos agora para um rápido intervalo. O programa Em Tuas Mãos volta já. Em tuas mãos. Em tuas mãos. No próximo dia 26 de julho comemora-se o Dia dos Avós, essa data que foi instituída pelo Papa Paulo VI no século XX para homenagear os pais de Maria, avós de Jesus. Então, no nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos falar sobre a importância dessa data que homenageia os avós no mundo inteiro com a Laurineide Falcão, ela que é assistida pelo Núcleo da Pessoa Idosa, um dos serviços da Ação Social Arquidiocesana ASA. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, a gente agradece demais. Eu é que agradeço por ter sido convidada para essa entrevista em honra dos avós. Dona Laurineide, como os avós de hoje podem se inspirar em Santa Ana e São Joaquim? É o seguinte, hoje o mundo está diferente. Naquela época de Santa Ana e São Joaquim, era uma época que os avós ficavam mais com os netos, netas, obedeciam, eles tomavam bênção os avós. Hoje o mundo está diferente, mas o avô ou a avó tem que saber levar seus netos com amor, com carinho, na religião católica, porque a casa de Deus é a verdadeira e Deus é o verdadeiro. Sem Deus não se forma família e avós. E qual a importância de ter essa boa relação, né, entre os pais, os filhos e os netos? É saber respeitar os netos, os filhos, né? Formar uma família de união, de fraternidade, de perdão. Na família tem que ter o perdão, porque todos não são iguais. Como é que a senhora acha que os filhos podem ajudar os pais de forma concreta durante a velhice? Ter paciência com os idosos, né? Hoje a juventude, às vezes, nem ligam mais para os pais, nem para os avós.
Mas ter a família unida sempre tem aquela paciência de levar para o médico, para a igreja. A família unida é a família de paz e de amor. Eles podem apoiar dando carinho, né? Compreensão, porque sempre os avós, muitos netos dizem, você está ultrapassado, não aguento mais a velhice, né? Tem muitos netos que acham que os avós não sabem mais de nada, mas não é isso. Os avós são os que dão exemplo, bom exemplo aos netos, aos filhos. Dona Laurineide, qual o testemunho que a senhora pode dar, né, enquanto avó, a senhora que tem 5 netos, qual o testemunho de avó que a senhora pode dar para aqueles que nos acompanham agora? O exemplo que os avós podem dar é viver em paz, ser uma família de amor, ser uma família unida, né? Procurar entender os netos, entender os filhos. Tudo na paz e no amor a gente resolve tudo. E na fé e na esperança. E ter Deus no comando. A minha relação com meus netos, eles dizem que quando tiver mais velho, quer fazer como eu faço, eles me admiram minha saúde, me admiram minha força, minha inteligência. Eles me pedem opinião e eu dou a opinião e eles vão certo que eu estou certa e eles fazem. Eles me obedecem, apesar que são quase todos formados, mas sempre eles estão me pedindo opinião. Qual o maior cuidado que os avós devem ter, tanto pelos filhos quanto pelos netos? O maior cuidado que eu tenho pelos meus filhos e pelos meus netos é levar eles para o caminho do bem. Levar eles para a igreja. E em oração, rezar o terço. Tudo isso é um caminho que leva eles para o bem, não para o mal. Como a senhora acha que o exemplo de Santa Ana e São Joaquim ajuda na criação desses netos? Eu acho assim, ler a vida de Santa Ana e São Joaquim é uma vida matrimonial que devia ter continuado nesse mundo novo, né? Nesse mundo que nós estamos. Porque foi uma vida exemplar. De cuidar, de viver com Jesus, né? Amar e, em primeiro lugar, perdoar. É um exemplo que todas as vós deviam fazer. Ter paz, ter amor, saber criar, né? Saber perdoar. E foi uma vida muito santa de Santa Ana e São Joaquim. Um exemplo de vida para todos nós cristãos. Então, Dona Laurineide, eu gostaria de agradecer a sua participação no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade de estar falando sobre esse tema muito importante, né, muito necessário, que são os avós. O prazer foi todo meu de falar sobre os avós de Jesus, Santa Ana e São Joaquim. Foi um prazer todo meu. E lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa está disponível no nosso canal do YouTube. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos então para um rápido intervalo. O programa Em Tuas Mãos volta já. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E estamos de volta com o programa Em Tuas Mãos. Vamos agora saber o que foi notícia na Arquidiocese de Teresina. O Centro de Convivência Novos Meninos e Meninas, por meio da Ação Social Arquidiocesana, ASA, realizou dos dias 3 a 12 de julho uma colônia de férias nos períodos da manhã e tarde, proporcionando assim atividades benéficas para o corpo e mente. As crianças e adolescentes assistidos pela instituição vivenciaram dias de muita diversão e aprendizado.
A colônia de férias surge com uma ideia de trabalhar mais o raciocínio, a coordenação motora, dentre outras habilidades da mente e do corpo. Uma das assistentes sociais do centro conta com detalhes sobre o objetivo desse programa recreativo. Bom, na verdade, a nossa colônia de férias ela é uma forma de entreter as crianças e os adolescentes, né? Na questão também do gasto de energia, para que eles possam estar interagindo, entender a colônia de férias como uma forma de socialização, da manutenção de vínculos deles, né, com a amizade que eles criam aqui no centro de convivência. E uma forma também de trabalhar todos os tipos de atividade, como futebol, como jogos, dama, ludo, xadrez, né, que são as atividades que a gente proporcionou para eles nesse período. Assim como outras instituições, no mês de julho, o Centro de Convivência também passa por um período de recesso, onde alguns serviços deixam de ser ofertados. Jéssica conta que a colônia de férias também vem como uma maneira de amenizar essa situação. Na verdade, é uma forma que a gente tem até de diminuir, né, essa questão do afastamento que a gente vai ter nesse período em que eles estão assim, né, distante. É uma forma de mudar também as atividades que a gente proporciona aqui, que é o judô, que é a artes, né, que é a música. São outras atividades que eles fazem no cotidiano, né, talvez um jogo de futebol, uma queimada, né, são atividades que eles não exercem aqui no período que eles estão aqui, né, uma atividade, fora do cotidiano, né, que é o que a gente trabalha aqui. Jana Silva, que é uma das facilitadoras do Centro Novos Meninos e Meninas, como professora do curso de teatro, explica como essas atividades ajudam no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Esses momentos, né, de colônia de férias, quando a gente traz brincadeiras, né, jogos de futebol, queimadas, são de extrema importância, né, porque o nosso serviço aqui ele trabalha com o fortalecimento de vínculos, não só familiares, mas dentro da sociedade, aqui dentro também do nosso serviço. Né. É uma forma da gente construir vínculos com eles, também tem a questão do trabalho em equipe, o trabalho em grupo, né. E também de ganhos de conhecimento, porque como vocês viram aí, dominó, ele precisa a gente saber uma certa dominância matemática, né? Para poder contar as peças, né? E tudo mais. Isso aí é uma forma de trabalhar, né? Também a mente deles e aguçar ainda mais a criatividade. Heloíse, que tem 11 anos de idade e é assistida pelo centro há 1 ano e meio, comenta sobre a experiência de participar dessas atividades proporcionadas pela colônia de férias. Foi divertido, eu aprendi várias coisas e aqui é sempre comum a gente ver o espírito esportivo e a gente tem sempre um local de fala e a gente sempre faz novas amizades, porque sempre está entrando novas pessoas e a gente sempre está aprendendo mais enquanto se diverte. Quem também participou desses dias de lazer foi o pequeno Diego, que está há quase 1 ano sendo assistido pelo centro. Ele revela como foi vivenciar essa colônia de férias ao lado dos amigos e como ela ajuda no desenvolvimento deles. Está sendo uma experiência muito boa e é muito importante para as crianças poderem ter um momento de se divertir, também um momento de aprender. É bom que as crianças podem aprender a ter coordenação motora melhor e uma atenção melhor também. Todos os anos, no meio do ano, no período das férias escolares, o Centro de Convivência Novos Meninos e Meninas realiza essa colônia de férias, que além de todas as atividades, também oferece lanche e o vale transporte para todos os assistidos. Na quarta-feira, dia 12 de julho, líderes dos movimentos de pastoral da Arquidiocese de Teresina e sindicais se reuniram no auditório da FETAG para a primeira reunião preparatória para o Grito dos Excluídos e Excluídas 2023, que acontece no mês de setembro. O momento foi realizado pelo Fórum de Pastorais Sociais da Arquidiocese de Teresina, que todos os anos se reúne neste ato público a fim de incentivar a reflexão a respeito de algum clamor do povo brasileiro que vive em situação de vulnerabilidade. A coordenadora do Conselho Arquidiocesano das Pastorais Sociais da Arquidiocese de Teresina explica com detalhes sobre o que é o Grito dos Excluídos. O Grito dos Excluídos é um momento em que toda a sociedade civil, organizada, as pastorais, né, procuram dar esse grito de alerta
para que na sociedade brasileira possa se preservar a vida em plenitude, né? Então, sempre o tema central dos gritos, ultimamente, é vida em primeiro lugar. Né? Então, quando a gente vive num país desse, que é um dos maiores produtores de alimento, e aí se detecta fome num país como o Brasil, então nós precisamos gritar alto e pedir, como se diz, reivindicar dos poderes constituídos que venha acabar com essa mancha, essa marca, né? Então, nós nos organizamos, os organismos, as pastorais, o movimento social organizado, a sociedade como um todo, para dar esse grito de alerta e dizer que nós não estamos acomodados, né? A coordenadora fala também sobre o objetivo dessas reuniões que estão sendo realizadas antes do movimento. Estamos pensando de realizar 3 momentos, né? Um momento com a imprensa, que isso vai ser muito importante, né? Onde a gente vai colocar todos os objetivos, né? E também como se realizará esse momento da Semana da Pátria, né? Também nós vamos dar um encaminhamento para falarmos com a Assembleia Legislativa, né? São esses 2 momentos antes. E no dia 6 ou dia 7 a gente vai à rua mesmo, levando a maior quantidade de pessoas possíveis para dar esse grito e dizer que nós queremos realmente uma independência real e não camuflada como existe há tantos anos. Quem também marcou presença nessa primeira reunião foi o coordenador regional de Fórum das Pastorais Sociais. Ele conta sobre a importância dessa manifestação para a atuação dessas pastorais. As pastorais sociais, elas existem para servir, não é? Então, as pastorais sociais são aquele serviço da igreja que escuta os clamores da sociedade e que, por sua missão, procura se organizar, propor, discutir com a população, construir saídas. É claro que a igreja, por missão, ela anuncia a proposta de Jesus de Nazaré no Evangelho e, ao mesmo tempo, ela denuncia tudo quanto agride a vida das pessoas. Então, as pastorais sociais é um campo também de profecia muito forte, de denúncia das agressões à dignidade da vida do povo. A vice-presidente nacional do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, CNLB, também participou do momento junto às pastorais sociais. Na ocasião, ela explicou como a CNLB está inserida nesse movimento do Grito dos Excluídos. Então, o Conselho Nacional, né, ele está presente de forma direta nos regionais e nas dioceses, onde existem os conselhos arquidiocesanos, diocesanos e os conselhos regionais, né, do laicato do Brasil. Então, lá uma das nossas pautas está inserido nas questões sociais, porque a nossa missão enquanto cristãos, leigos e leigas batizados é estar primeiro no mundo, né, fazendo essa denúncia, né, das injustiças, né, tudo aquilo que provoca morte, nós temos que denunciar. Para a realização dessa manifestação do Grito dos Excluídos, é escolhida a data da independência do Brasil, já que um país independente deve oferecer condições melhores ao seu povo. O arcebispo de Teresina continua realizando durante este mês de julho as visitas episcopais nas paróquias da Igreja Particular de Teresina. Vamos conferir. Dos dias 13 a 28 de julho, Dom Juarez Marques conheceu as paróquias e áreas pastorais da Forania Sul 1. Em algumas dessas, o arcebispo, além de escutar os fiéis, integrantes do conselho e agentes de pastorais, ele também presidiu o sacramento do crisma de alguns jovens e adultos. Na tarde da última terça-feira, dia 18 de julho, ele visitou a paróquia Nossa Senhora das Graças, Capelinha de Palha, que tem como pároco o padre Evandro Barros. Na oportunidade, ele pôde ouvir os desafios e as conquistas dos líderes da paróquia. Dom Juarez fala sobre a importância dessa escuta. É importante primeiramente porque ela vem em decorrência do encontro. É preciso criar a cultura do encontro. O encontro entre as nações, o encontro entre as culturas, o encontro entre as religiões, o encontro entre nós, igreja, entre as comunidades, entre as paróquias. Então, do encontro brota a escuta.
a escuta às pessoas que são agentes de pastoral e que conduzem a vida da igreja. Os leigos, cada um nas pastorais, nas comunidades, eles estão lá como protagonistas da evangelização, eles são protagonistas. Por quê? Porque são somente eles que fazem, eles são os primeiros a realizarem, os leigos. Por isso essa escuta nesse momento é aos ministros ordenados e, sobretudo, aos leigos nas paróquias. O pároco Evandro, que também falou durante a visita sobre os desafios enfrentados pela paróquia, conta como é receber a presença do arcebispo de Teresina em sua igreja. Para nós, com grande alegria e satisfação, porque é o pastor da nossa arquidiocese de Teresina. Ele vem com todo esse ar de esperança, de alegria. Ele quer conhecer as pessoas, ele quer fazer parte, ele quer fazer com que o coração da arquidiocese se reavive no sentido pastoral, missionário, espiritual, evangelizador. E a presença dele aqui para nós, na paróquia Nossa Senhora das Graças, Capilândia de Palha, é uma grande emoção para nós e nós o acolhemos com muita alegria, principalmente acolhendo as motivações que ele já nos dirigiu, com palavras sábias, palavras humildes e motivadoras. O fiel Oliveira, que atua em várias áreas dentro da paróquia, como na pastoral da acolhida, messes e ajuda ainda na parte administrativa, relata como é receber a visita de Dom Juarez. E essa vinda do arcebispo Dom Juarez, a nossa paróquia, foi salutar, veio agregar, de fato, direito, uma causa que também a gente já buscava há muito tempo, que agora vai se concretizar, na medida que a gente for trabalhando, né? Essa exige uma interação, uma unidade, e essa unidade precisa se convergir para um bem maior, né? Que é andarmos juntos, porque a igreja é unidade. Já para a fiel Sandra, que atua dentro da paróquia na Legião de Maria, essa visita é como uma forma de avivar a fé daqueles que a recebem. Nos ajuda a evoluir mais enquanto paroquianos, cristãos, que estamos na ativa, no dia a dia, nas nossas visitas pastorais, né, e na nossa vivência comunitária mesmo. Durante a sua visita na paróquia, Dom Juarez foi agraciado pelos fiéis com parabéns em memória ao dia 30 de junho, dia do seu aniversário natalício. No último final de semana, comunicadores, agentes da Pastoral da Comunicação, pesquisadores e religiosos do Brasil inteiro se reuniram no 13º Mutirão Nacional de Comunicação. Vamos saber mais detalhes deste evento nesta reportagem. A capital da Paraíba recebeu entre os dias 13 e 16 de julho comunicadores católicos de todo o Brasil para o 13º Mutirão de Comunicação, o Muticom. Um evento marcado pela troca de experiências, contato com pesquisas acadêmicas, reflexões sobre o cenário da comunicação na igreja na atualidade e pela espiritualidade. Comunicar para a cultura do encontro foi o tema deste Multicom, que contou com a caravana em peso dos piauienses. Motivados pelo amor à comunicação como um serviço pastoral na igreja, os participantes tiveram contato com experiências enriquecedoras. O bispo referencial para a comunicação da CNBB esteve presente no Multicom e fala da relevância do debate e aprofundamento de ideias. Então, encontrar-se é muito importante para debater os temas ligados à comunicação, né, e também debater os temas ligados à pastoral da comunicação. Então, eu vejo aqui, de fato, está lotado esse grande auditório, é sinal que está tendo interesse e nós só temos que nos alegrar, né, porque aqui tem gente de todo o Brasil e depois nós sabemos que as ideias que estamos debatendo, aprofundando, vão ser levadas para os diversos regionais e depois vão ser levadas também para as paróquias. É ali que tem que chegar, né? Nas paróquias, ali que é a realidade onde acontece a vida da igreja e onde a comunicação de fato tem que acontecer, sempre buscando construir essa cultura do encontro a partir das bases, né? O Multicom foi dividido em momentos de conferências e oficinas que contemplam os mais variados temas, entre eles comunicação e mobilização social, cultura do encontro e povos originários, diretório de comunicação da Igreja no Brasil, literatura midiática e cidadania, catequese digital e algorética e inteligência artificial. Esse último seminário ministrado pelo Frei Darley Zanon.
Algorética é um termo novo, recente, foi criado há poucos anos, mas já faz parte da reflexão da Igreja Católica, sobretudo dos dicastérios romanos, e o Papa mesmo já utilizou esse termo em algumas mensagens, porque é uma necessidade da Igreja dar alguns limites, orientações, dar a sua palavra também na reflexão e para ajudar a um desenvolvimento mais saudável, um desenvolvimento mais transparente, mais equilibrado das novas tecnologias e da inteligência artificial. Então, falar sobre esse tema, eu penso que é essencial. Não vamos ter respostas, mas começar a pensar, começar a questionar, a refletir sobre esse aspecto é fundamental. Foram 3 dias de imersão na comunicação católica. Agora, os participantes têm a missão de serem multiplicadores dos aprendizados adquiridos durante o Multicom em suas respectivas comunidades e áreas de atuação. Dom Valdir deixa ainda uma mensagem especial para a Arquidiocese de Teresina. Para a Arquidiocese de Teresina, eu envio a minha saudação fraterna, o meu abraço e esperamos que ali todos os agentes de pastoral que estão aqui presentes possam disseminar aí essas ideias, essas reflexões bonitas que estamos fazendo e levar, sobretudo, nas paróquias, onde eu dizia anteriormente, a vida acontece, onde ali também tem os pasconeiros, mas não ficar só para nós, A gente tem que difundir essas ideias, ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo hoje no campo da comunicação e sempre à luz do Evangelho, sempre à luz do seguimento de Jesus. Ele que é a referência para nós do comunicador perfeito. Como falávamos, Jesus, nada melhor do que ele, foi quem de fato construiu no seu tempo relações que visavam sempre o encontro. Todos os milagres, os encontros de Jesus com os apóstolos, com os doentes, com os pecadores, com as pessoas, com crianças, adultos. Jesus sempre prezou pelo encontro com o Pai, encontro com os irmãos e as irmãs, com as pessoas. Então, que Jesus seja de fato a nossa referência na cultura do encontro e também a gente possa acompanhar o desenvolvimento das novas tecnologias. Então, desejo que vocês que vêm de lá, possam levar todas essas ideias para o povo ali da Arquidiocese. E um grande abraço a todos. Na celebração de encerramento do 13º Multicom, foi anunciado a próxima sede do evento no ano de 2025. A cidade escolhida foi Manaus, capital do estado do Amazonas. E para mais informações é só acessar o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos então para mais um intervalo. O programa Em Tuas Mãos volta em instantes. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E vamos acompanhar agora o nosso quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da livraria Nova Aliança, que está com a estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E a nossa dica da fé de hoje para você é o livro Vocação e Missão de Catequista, porque o Ministério, da editora Vozes. O Ministério é um serviço oficial que a Igreja entrega a catequistas bem preparados, tanto no conhecimento como no testemunho de vida que são chamados a oferecer. Isto requer a preparação e a compreensão de que se trata de um caminho permanente de crescimento, de participação, de vivência, tanto dentro quanto fora do espaço da comunidade, de comunhão fraterna, de testemunho comunicativo da fé. Cada capítulo desta obra aborda um aspecto dessa missão, propondo uma reflexão para ajudar o catequista a crescer no conhecimento, mas também para olhar melhor a própria vida
percebendo que, ao ser catequista, educa outros na fé, mas igualmente cresce na caminhada com Jesus e na capacidade de contribuir para colocar em ação os valores do reino de Deus. E essa foi a nossa dica da fé deste domingo para você. Aproveite e garanta o seu livro e tenha uma boa leitura. Hoje, no quadro Amar é Servir, vamos conhecer a história do Ivan, ele que há 10 anos é ministro da Eucaristia. Ivan começou sua caminhada na igreja muito cedo, ainda criança, por incentivo dos seus pais, que sempre o levavam para as missas, além de apresentarem os sacramentos da igreja. Crescendo neste meio, ele foi desenvolvendo ainda mais seu caminhar e passou a servir em sua paróquia. Ivan relembra um pouco desse início. Desde o princípio, de criança, incentivo e motivação dos meus pais, seu Pedro e Dona das Neves, trazendo nós para a igreja, nos colocando à disposição do sacramento, do batismo, primeiro a Eucaristia, depois o Crisma. Também no caminhar da participação da nossa paróquia na comunidade, como no Ministério de Música, como instrumentista, e assim desenvolvendo um certo dia um convite para fazer o curso de ministro da Eucaristia da paróquia, onde aceitei e que foi esse chamado mesmo, de acordo com o chamado de Deus para esta missão que me fez servir no Ministério da Eucaristia na paróquia. Ele, que há 10 anos atua neste ministério na sua paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, do Disseu 2, revela sobre a motivação para aceitar esse convite para integrar a pastoral da Eucaristia. Na palavra de Deus, Deus nos pede, nos coloca à disposição o seu primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas essas coisas, amar o próximo e a ti mesmo, Então, amar é servir, amar e servir ao próximo. Então, desde criança, acompanhando nas missas, como instrumentista, eu olhava aqueles irmãos servindo na Santa Missa, compartilhando da Eucaristia, contribuindo com o sacerdote na hora da distribuição da Eucaristia. Também nas visitas. Minha mãe ela era ministra da Eucaristia e eu a acompanhava na missão de levar a Eucaristia aos irmãos, aos doentes, ao enfermo, ao acamado. E aquele momento que eu participava junto com ela me tocava, porque era a leitura da palavra de Deus, o momento da celebração e o levar a Eucaristia àquele irmão, que no momento não podia ir à igreja, mas a igreja ia através daquele ministro da Eucaristia, se tornava um instrumento de Cristo, então me fazia tocar, porque eu já acompanhava a minha mãe e parece que ele me sentia um chamado também de seguir, de servir ao próximo, Deus diz, quando tivesse fome me deste de comer, sede me deste de beber, estava doente e foste me visitar. Então Jesus vem através de nós como instrumento também para nos fazer presente. A Eucaristia é o alimento também, o alimento da palavra e o alimento da Eucaristia. Então me fazia muito tocar dentro da minha mente e do meu coração, levar a Eucaristia ao irmão, que por muitas vezes dava seu testemunho de ir até a igreja, mas por estar doente com algum tipo de enfermidade, não poderia estar presente. Então a Eucaristia ia até ele através de um irmão que se propõe, através de receber ela e levar até o próximo. Além desse ministério, Ivan atua em outras pastorais e movimentos da igreja. Ele revela o que o motiva a sempre servir com alegria, amor e disposição a Deus. Conhecer bastante Deus, e se aprofundar na sua palavra. Quando Deus coloca a palavra de Deus e você se aprofunda no ministério, também sou como ministro da palavra, também como instrumentista. Então você adentra nos ministérios da igreja, se aprofunda no conhecer os mandamentos e conhecer o servir, O serviço é isso. Quando você se alimenta da Eucaristia e quando você se prepara, então você está como um cristão fervoroso e preparado para os ministérios e também para as pastorais. Assim como eu e minha esposa participamos juntos da pastoral familiar aqui na nossa paróquia, também no SCC. Nós servimos nos encontros de SCC, nos grupões da nossa paróquia e nas missões. Quando você se aprofunda e passa a conhecer mais a sua missão dentro da igreja, que é o amar e servir, isso nos dá o gosto, mais ou menos, mais ainda. Durante essa década de missão como ministro da Eucaristia, Ivan já ouviu diversos testemunhos que o fizeram perceber que estava no caminho certo. Ele relembra um dos relatos que já recebeu.
Lembro de um caso de um próprio ministro da Eucaristia, que era o seu Domingos, né? Então eu visitava ele na comunidade onde eu exerci o ministério também da palavra. Então quando eu visitava, ele participava junto comigo do momento da celebração eucarística, fazia os cantos junto comigo daquele momento que nós fazíamos a visita, eu e outro irmão, ministro da Eucaristia. Então o que ele dizia? Quem era eu que levava a Eucaristia ao doente, ao necessitado. E hoje a igreja vem até mim, até do ministro da Eucaristia. Então, me fazia feliz e satisfeito. E ele também, ele chorava, se alegrava, ficava contente, porque ele testemunhava que ele fazia esse serviço de levar a Eucaristia ao próximo, de se doar. E hoje, nós, irmãos, fazíamos esse trabalho de levar a Eucaristia até ele. Então, ele se dava esse testemunho e a gente ficava muito feliz com esse momento. Ivan comenta ainda sobre uma palavra que marca essa caminhada de serviço à igreja. Como a gente reza na oração de São Francisco, né? Cristo, fazei-me um instrumento, né? É um instrumento da tua paz, um instrumento do teu amor, de levar a palavra de Deus, de levar a Eucaristia ao próximo. Então eu faço dessa palavra que o Senhor a cada dia me faça esse instrumento, né? Primeiro busco a misericórdia de Deus, a cada dia me renovando na Santa Missa, na escuta e na leitura da palavra, e também pedindo a cada dia que Deus me faça este instrumento de levar também o amor ao próximo. E é através desse testemunho de serviço que Ivan alimenta sua fé e a fé de outras pessoas, principalmente daqueles que necessitam da sua doação de amor. Confira agora o quadro Palavra do Pastor para este domingo. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Com alegria estamos aqui junto a você, trazendo uma palavra de fé e de vida. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, 24 a 26. Jesus lhes disse outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no momento da colheita direi aos ceifadores: retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus fala as parábolas do reino, aqui no capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus. Jesus está falando do reino de Deus. Que beleza que para falar do reino de Deus, Jesus usa imagens, usa símbolos conhecidos pelo seu povo, conhecido por nós. Aqui a imagem do trigo, a imagem do campo. Jesus fala das coisas que são conhecidas para dar uma mensagem superior, que é a mensagem do reino de Deus. A boa semente é semeada no coração de cada pessoa. A semente da palavra, e a palavra é o amor que se encarna, e a palavra é o amor que se torna vida concreta na vida de Jesus e na vida de todo cristão. Mas somos marcados também pelo joio, pela maldade, pelo fermento do mal, que se torna pecado a nossa vida. Todos nós somos pecadores. Temos, de um lado, a criação divina, a vocação divina, a destinação divina, porém vivemos neste mundo marcado pelo pecado que nos atinge. No entanto, Deus tem paciência conosco. Não desanime por ser pecador, todos nós o somos. Mas tem a disposição interior para escutar o chamado do Senhor, escutar a sua palavra e para superar o pecado, para entrar numa situação de conversão, de mudança de vida. O problema, ser pecador é um problema, mas o maior problema é não querer superar o pecado, é não escutar
a voz de Deus, é rejeitar a Deus. No entanto, Ele tem paciência conosco. Não desanime. Se você é pecador, se você se sente afastado de Deus, escute esta palavra. Ele é paciente. A paciência e a tolerância de Deus. E nós, como somos uns com os outros, devemos agir com os outros assim como Deus, em Cristo Jesus, age conosco, com paciência e com tolerância. Você já pensou, meu irmão, minha irmã, se Deus fosse tratar a você e a mim segundo os nossos pecados, nossas falhas, mas Ele nos trata segundo a sua misericórdia, segundo o seu coração compassivo. Tem paciência e tolerância conosco, aquilo que nem sempre nós temos com os outros. Portanto, sejamos trigo e não joio. Sejamos paciência, amor, perdão, tolerância, misericórdia e não sejamos julgamento, não sejamos decepção para os outros, não sejamos causa de ódio, causa de entristecimento para as pessoas. Sejamos amor, sejamos trigo, o bom trigo que se deixa consumir para dar a vida. Que o reino de Deus continue acontecendo entre nós, através de nossos gestos de bondade, de amor, de paciência e de tolerância uns para com os outros. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o programa Em Tuas Mãos vai ficando por aqui. Obrigada por sua companhia, que você tenha um bom início de semana e até o próximo domingo com mais programa Em Tuas Mãos para você.